Alô, alô? Boa tarde, meus amigos. Eu estou adorando esse púlpito aqui. Tudo bem? Tudo jóia? Eu estou adorando esse púlpito, realmente. Bom, vamos começar. Eu vim falar aqui sobre uma coisa que é um foco meu de preocupação e estudo, etc. e tal. Eu vivo isso também, que é a cultura no Brasil, antes, durante e depois, tudo isso. Eu estava conversando com meus amigos ali fora, uma coisa que eu acho que é legal, é um ponto que eu acredito que é um paradoxo sobre o conservadorismo e o que é ser reacionário e o que é ser conservador. Nós temos na nossa cultura brasileira um ponto de cisânia muito claro entre antes e depois, que eu acho que foi uma espécie de paralelo à proclamação da República, em 89. E em 22, a gente tem uma cisânia epistemológica na cultura brasileira, né? Então, a semana de 22 sempre me intrigou muito, porque ela faz parte de nossa mentalidade. Eu desafio a qualquer um aqui que tenha frequentado até pelo menos o 2º grau, que não tenha tido um professor ou uma professora de português que chegasse ao período de 1922 e caísse de elogios, mas aí tudo mudou, acabou o Olavo Bilac, o parnasianismo. Eu acho que isso daí são pontos que todo mundo vai reconhecer, né? As rimas e a coisa que da nova postura artística brasileira. E isso veio me intrigando desde essa época, quando eu era um infante, porque eu nunca gostei daquilo, mas eu ficava me sentindo muito mal. Eu pensei assim, eu sou meio burro, eu não curto isso, mas é muito esperto, deve ser muito inteligente, essa vanguarda. Eu adoraria ser de vanguarda, eu acho chiquérrimo ser de vanguarda, mas eu acredito que eu nunca fui de vanguarda. Ou, pelo menos, nesse tipo de vanguarda. Então, o que acontece? Nós aqui, em 1922, a gente tenta refundar um novo Brasil cultural, sob a égide do Macunaíma, sobre a antropofagia, que, na verdade, é uma rota retórica sobre a inveja do subdesenvolvido que quer dar uma de malandro agulha e vai e come a matriz, como a Europa, e aí vem aquela coisa do matriarcado, né? Nós temos aquela coisa também de querer pegar a Europa e jogar os valores ocidentais no lixo. E aí o perigo é que cria-se uma nova mentalidade no Brasil, né? Que vai influenciar não só a cultura. Você vê o seguinte, o Lula, na verdade, é a encarnação do Macunaíma, né? E aí nós temos uma situação que eu considero, eu me apropriei desse termo, que é do Martim Vaz da Cunha, que é o totalitarismo cultural. Então ele começa a partir de 22, porque ele não houve, a partir dali não houve nenhum tipo de contramovimento que fosse digno de relevância. Há alguns autores esporádicos de 22 até aqui, que só fizeram escrever alguma crítica, às vezes bem pertinente, e eram devidamente evaporados, né? São pessoas erráticas e perdidas num território muito movediço. Então, o que acontece? Nós tivemos desde 22, aí todo mundo acha, por exemplo, que aí veio o movimento de literatura do Nordeste, Graciliano Ramos, Adonias Filho, Raquel de Queiroz. Eu acho muito chato, eu acho chato, sinceramente, eu não consigo ver Vidas Secas. Eu me obriguei a ler toda a obra do Graciliano Ramos, rangendo os dentes. Eu acho ele um comunista horroroso, eu detesto o Graciliano. Como não gosto de Euclides da Cunha, essa coisa também que é um fã. Eu prefiro abordar a Guerra de Canudos pelo Vargas Llosa, que é a Guerra do Fim do Mundo, que é uma delícia. Aí você vai para o Euclides da Cunha, pô, é uma coisa, parece um farmacêutico cornudo, prolixo, né? Parece. Mas então nós temos esses atavismos culturais que, na verdade, estas gerações estão meio que subscrevendo a primeira, as 22.
porque ela era uma geração comunista. Eles estavam sob os eflúvios dos bolcheviques de 17. Ainda teve o dadaísmo, teve o surrealismo. André Breton escreve, acho que em 1920, né, o Manifesto do Surrealismo. Nós temos o Duchamp, tem o Paul Éluard, tem todos esses caras, tudo comunista, né? Todos comunistas e todos proibidos de publicar os seus devidos trabalhos na Rússia, porque eles eram tidos como artistas decadentes. O Picasso era filiado ao movimento comunista, ao Partido Comunista, e não podia expor, porque era tido como artista decadente. Então tinha essa ambiguidade em relação a tratar os artistas, mas o Brasil encarou essa, e nós antropofagizamos toda essa porcaria. Nós temos, na verdade, nós temos algumas coisas, temos grandes artistas, mas, por exemplo, o Cândido Portinari, sinceramente, eu acho aquilo um rip-off, sabe? Aquilo ali eu acho horroroso. E é um pastiche de arte russa, popular, o camponês, o metalúrgico, aqueles caras, eu acho horrível, eu não gosto. Mas, assim, tinha o Villa-Lobos, que entrou meio entrou ali pela tabela, que o Villa-Lobos é um cara que eu realmente gosto, toco o Villa-Lobos. Mas, assim, o que nós tivemos, o que acho que o mais grave desse substrato de excrescências, é a gente incutir na mentalidade do brasileiro, em geral, que o crime compensa. Porque você é o herói sem nenhum caráter. Você, se for feio, subdesenvolvido e banguela, você vai ser o único no mundo. Né? Então, a pobreza é cenográfica no Brasil, porque a maioria, você vai para a Vila Madalena, você pega pobres cenográficos, vestido de cara de pobre, mas é um garoto de classe média, é um pobre cenográfico. Isso é uma herança indelével da Semana de 22. Entendendo? Aí a gente vai pontuando e vai chegando a arrepiar os nossos cabelos. Aí você pensa, vai para o cinema novo. No cinema novo, o negócio era uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e muito dinheiro da Ibrafilme no bolso. Por quê? Eles pegavam uma verba, como fazem até hoje, evidentemente, pegavam e somos precários, porque o Brasil é o único precário no mundo. Tem uma coisa, vou abrir um pequeno parênteses e voltaria ao cinema novo. Com esse corolário de ideias da Semana de 22, o Brasil passou a ter o péssimo hábito, o brasileiro em geral, né? De se jactar, de se envaidecer dos seus piores defeitos. Né? Aí você acha que é legal colar no colégio, dar um suborno, furar fila, né? O jabá, a propina. Isso é tudo muito brasileiro, sujeitinho. Então, com essa coisa da precariedade ser um charme, muito mais do que um charme, uma virtude praticamente, nós começamos a produzir a nossa indústria cultural. Então, nós temos, isso com exceção da bossa nova, porque o Tom Jobim era da direita caviar, né? Então, um cara caprichoso, né? tocava direito e tal. Mas, exceto ele, por exemplo, voltamos a um Glauber Rocha, sabe, ao Julinho Bressani. Eu tive o sacrifício de assistir esse cinema. Então, aquela porcaria, mal enquadrado, mal dublado, todos os cinemas não tinha som direto, aí o cara fala, aí fora de sync. Eu me lembro que eu fui ver um filme de Bressani, eu tentei ver 3 filmes do Bressani, saía aos 25, 26 minutos, irritadíssimo porque era uma porcaria. Mas esse filme de São Bento passava, o São Bento passava em 1200 e cacetada num convento na Europa, né? Brumas, medievo. Aí o nosso brilhante cineasta vai produzir uma cena de traveling pelo pátio, quando as freiras vão saindo da clausura e vão se enfileirar para prestar uma oração a Deus, Nosso Senhor. Ok, traveling, vai o cara, né? Aí quando ele vai dando um traveling minucioso, vai passando o entorno das freiras, daqui a pouco você percebe que tem uma com um relógio de pulso. Porra, você está entendendo? Mas aí, cara, é metalinguagem, né? Eu me lembro também uma cena de sexo explícito do Antônio Pitanga, que era um pitangão enorme com uma modelo americana.
estavam lá transando na praia de Copacabana, uma iluminação terrível, né? Você sabia. Aí daqui a pouco, aquele sacudida, não sei o quê, tinha um fio preso na perna do Pitanga, e aí o poste de iluminação ficava balançando. Aí, e como naquela época eu era concunhado do cineasta, que era o Neville de Almeida, eu perguntei, mas escuta só. Ele falou, não, isso daqui é metalinguagem. Só o brasileiro faz isso. E eu absorvendo os absurdos, eu penso assim, então o brasileiro tem um salvo-conduto para fazer qualquer cagada e elevar essa cagada a uma obra-prima. Não é verdade? Então, se eu pudesse dizer que o brasileiro é indulgente, seria uma espécie de exagero na antimatéria, de um eufemismo, porque o brasileiro não é indulgente, o brasileiro é porco nesse sentido. Porco, né? Uma lambança. Nós saímos, vamos sair do cinema novo, vamos abordar então, aí vem a tentativa de ser cool, né, da MPB Bossa Nova. O cool jazz americano foi produzido por pessoas que sofreram muito na vida. A Billie Holiday, o Chet Baker, o Miles Davis, todos cantavam devagarzinho porque já não tinham mais força para sofrer, estavam exaustos de sofrer. Tanto sofrimento, drogas, heroína, orfandade, né, viuvez, depressão, enfim. E aquilo se tornava uma expressão de arte maravilhosa, uma coisa zen budista que vem do sofrimento. Aí você vê a emulação da bossa nova, você, em vez de ter esse sofrimento transformado, consubstanciado em arte, você tem o contrário, você tem um virgem existencial, uma pessoa que está de uma nulidade na sua própria existência, que não viveu absolutamente nada, e põe-se a cantar uma coisa no diapasão suave. Aí vem, ela é carioca, ela é o pato vinha cantando alegre, Queen. Você está entendendo? E aí é tudo. Aí ninguém entende que aquilo vira música de elevador, mas tem tantos acordes, tem tanta qualidade, parece música de loja de departamento. Você vai comprar uma meia Zolga, vai ouvir o pato, não é? E tem um zelo em relação a todas essas manifestações artísticas que transformam qualquer manifestação em língua morta. Por exemplo, um gênero que eu acho muito bacana, que é o choro, eu gosto de tocar choro, mas é uma língua morta, uma música de funcionário público. Você toca, por exemplo, se eu fosse aqui ter o desplante de sentar e tocar a música do João Pernambuco, do Garoto, que eu acho maravilhosa, mas a sensação proustiana que vocês vão ter é de estar abaixo de um sobrado do Cosme Velho, Machado de Assis, fazendo um cafezinho, porque é pretérita. Ela não tem uma ligação dinâmica com o presente. É uma música como se fosse as Madeleines do Proust. São coisas do passado. Aconteceu com a Bossa Nova, só que a Bossa Nova você ouve e já se remete ao elevador. E tem também a MPB que você se remete, vamos dizer assim, a uma sala de espera com luz fluorescente, com revistas antigas, tipo Fatos e Fotos, o Cruzeiro, e você esperando por um dentista que nunca vem ouvindo. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Poucas coisas são mais desagradáveis do que imaginar uma cena dessa. Música morta, né? Uma música natimorta, né? Seria mais preciso, porque ela já nasceu, né? Então nós estamos progredindo no tempo, vamos chegar à Tropicália. A Tropicália, aí vem revigorada os corolários da semana de 22. Por quê? Por quê? Porque a Tropicália ela foi feita a toque de supetões. Porque se nós formos ver na linha do tempo, no meio dos anos de 1967, tipo julho, agosto, eles estavam no auge do reacionarismo musical e o iê, tinha um rock, essas coisas todas. Eles cismaram, de uma maneira absolutamente maníaca, que um instrumento não era uma pessoa, não era um cérebro, não era um artista, era um pequeno instrumento que era a guitarra elétrica. Então eles patrocinaram uma das coisas mais imbecis
que eles mesmos puderam fazer, e olha que fizeram muito, né? Que foi a passeata contra a guitarra elétrica. Fizeram a passeata contra a guitarra elétrica, aí entrou, sabe quem eram os patrocinadores da Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Nara Leão. Só que chegou na hora, Nara Leão tirou da reta, Chico tirou da reta, Caetano tirou da reta. O Gil ainda foi, que estava namorando Elis Regina também, que foi. A Bete Carvalho também foi. Paulinho da Viola, Egberto Gismonte. Olha, tem gente para chuchu. Mas o que acontece, mais interessante, vocês estão vendo, nós estamos num momento altamente reacionário e fetichista, né? Imagina você ter tara contra uma meia, contra uma calcinha, abaixo a calcinha, abaixo o sutiã, abaixo a guitarra elétrica. Só que 1 mês, 2 meses depois, este é o intervalo de tempo, nós vamos ter um festival que é iconográfico, que é o Festival da Record. É um festival que vão surgir grandes nomes da música popular brasileira. E aí, neste meio tempo, eclode algo muito imprevisto no mundo todo. O rock de iê, simplório, passa a grande arte, a fine art. Por quê? Porque os Beatles lançam o Sgt. Pepper's, que vira uma obra-prima, ladeado pelo Pink Floyd, que lança uma outra obra-prima, que é o primeiro disco deles, com a explosão do Jimi Hendrix, que é um virtuoso no instrumento, que inova o instrumento da guitarra elétrica, desmoraliza completamente a passeata. A Janis Joplin, só The Who, grandes nomes que, ao meu ver, neste momento do século XX, a música popular, sob a égide do rock, ela toma o lugar da grande arte, do que seria a música erudita, do que teria sido até então. Porque a música se tornou tão abstrata, a música erudita, com Stockhausen, com John Cage. Você ia ver um concerto, os caras levantavam 2 helicópteros, você não ouvia porra nenhuma, né? Então começou a ficar chato. E as salas de concerto dos artistas contemporâneos começaram a esvaziar. Houve esta transmutação para o rock and roll. E aí o que aconteceu? Por favor, pegue o pavilhão que eu tive. Muito obrigado. O que aconteceu? Aconteceu que, nesse meio tempo, aqui no Brasil, com todo mundo tratando o rock como iê, turma do Lamê, né, aquelas coisas da Jovem Guarda, e viram que tinha uma coisa realmente muito forte culturalmente. Boa tarde, senhor. Prazer é todo meu. Bom, Felipe. Seja muito bem-vindo. Só para dar um briefing, eu estava falando sobre o movimento cultural brasileiro e suas aberrações. Então estava entre a passeata contra a guitarra elétrica e um surto de mudanças inesperadas nesse Festival da Record. Então esses elementos que participaram da passeata contra a guitarra elétrica, nesse meio tempo, principalmente o Caetano Veloso e o Gilberto Gil, inscrevem suas músicas no Festival da Record e cada qual opta por bandas de rock. Mas como o Caetano Veloso era um cantor ortodoxo de bossa nova, ele tinha acabado de gravar Avarandado. O Gil era administrador de empresas da Gessi Lever, e era um sambista também de poucas ambições, fazia um sambinha maneiro, assim, né? Apesar de eu achar que o Gil era um cara realmente talentoso. Mas o que aconteceu? Ele pegou, num lapso de oportunismo, ponta de lança rompedor, pegou os Mutantes, uma banda da Pompeia, para acompanhá-lo numa canção chamada Panisette Circenses. E o Caetano, com alegria, contratou uma banda argentina de rock chamada The Beats. E deu uma desbundada no visual, uma calça boca de sino, né? Passou um ferrinho no cabelo, daquela, né? Botou uns balangandã, etc e tal. E antropofagicamente, eles pariram o que seria a Tropicália.
E que eu digo, a Tropicália é uma espécie de Sgt. Pepper pós-baiano, né? Porque ela é uma miscelânea de Semana de 22, com a psicodelia desbundada da psicodelia do rock, e a nova língua, né? Porque aí você tinha que... Porque a rebimboca da parafuseta cósmica e faz a emulação, né? Aquela coisa que vocês conhecem, que os caras não dizem porra nenhuma, e as pessoas acham aquilo sensacional. E o que aconteceu? Naquele momento, eles viraram roqueiros desbundados para a ortodoxia de esquerda. De 67 até, basicamente, o início do exílio, ou do autoexílio do Caetano do Gil e do Chico, que foi para a Itália. Quando isso ocorre, vai nascer o que nós conhecemos como MPB, porque o rock, por exemplo, o rei do rock, que era o Roberto Carlos, era apenas naquele momento rei. Ninguém sabia exatamente por que ele era, não existia mais o rock, então ele era um rei vacante, ele não sabia exatamente do que ele era rei. Ele era o rei Roberto Carlos. Começaram a cantar entre si, a gravar entre si. Então ele começou a cantar Debaixo dos Caracóis. Caetano começou a escrever para ele, e aí o Gil começou a escrever para o Milton Nascimento. Eles se engalfinhavam nos bastidores dos festivais. Os mineiros não se davam bem com os MPBistas, que não se davam bem com os tropicalistas, e a Jovem Guarda eram párias apenas. Esses caras fizeram uma repescagem entre eles, e sobrou o Caetano, o Gil, o Roberto Carlos, o Chico Buarque. Basicamente esse é o quarteto. Tem o Milton Nascimento correndo pela rádio fora, mas ele não tem... Tem muito peso, muito importante, mas não tem a autoridade de comando dentro de um, vamos dizer assim, coronelato. E este totalitarismo cultural que nós estávamos falando a partir de 22, ele se consubstancia ali na MPB. E esses caras passam a reger todo o status quo, não só da música, mas no cinema, nas artes plásticas, etc, etc e tal. O que ocorre? O que ocorreu isso foi se agravando, e o que acontecia? Qualquer estilo que nascesse, ou qualquer artista que viesse à tona, teria que passar pelo crivo desses caras. O que é engraçado é que passaram-se mais de 50 anos e estão aí. Os caras estão aí. Hoje mesmo, ontem, o Chico Buarque, um Grammy, eu falei assim, as pessoas no Twitter, olha, o Chico Buarque, um Grammy. Eu falei assim, seria de se espantar se ele não ganhasse o Grammy, porque ele ganha todos os concursos que ele entra por justamente ser o Chico Buarque. Eu estava falando que, por exemplo, o Chico Buarque, de uma maneira tão absurdamente enfronhada no nosso imaginário, que eu, em 69, tinha aula de moral e cívica no colégio, eu tinha que aprender o hino nacional, e as professoras ensinavam o Chico Buarque, que era um subversivo de esquerda. Falavam, mas espera aí, mamãe acha que ele é um comunista. Ela agora parou da contramão atrafalha. Falei, pelo absoluta, pelo amor de Deus. Eu já achava muito chato e achava um absurdo, né? Mas eu achava muito interessante esse pequeno sintoma. O Chico nunca apavorou nenhuma dona de casa, né? Ele era o sonho de consumo de todas as meninas e senhoras, e não tinha nenhum tipo de perigo, né? Ele era ele exalava mais ou menos o que ele é, né? Então nós estamos com eu teci esse panorama para nós chegarmos até hoje. Eu estou reduzindo também, dando aquela sintetizada no que foi. O que foi certo, foi isso. E agora nós estamos... Houve o impeachment da Dilma, eu escrevi uma carta para esses coronéis para chamá-los para um colóquio. Eu falei, olha, agora vocês perderam, provavelmente não vão ter mais subversão da Lei Rouanet, seria de bom alvitre que vocês viessem falar comigo. Não falaram. Eu achei também... Mas isso também já estava fazendo parte do meu próprio plano. Eu falei assim, bom, dá 3 possibilidades deles, as 3 são péssimas. Eu falei, bom, se eles recusarem violentamente, será muito mal educado. Se eles me ignorarem, talvez seja a melhor das opções. Se eles vierem, será terrível para eles. Então, 2 me ignoraram e um outro teve o desplante de dizer que não queria saber que foi o Chico Buarque. Então, nós estamos agora, trocando todos esses miúdos, na atual conjuntura, eu diria, Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta,
E nós, com esse caldo cultural, eu vou querer pensar exatamente esse paradoxo. O que é conservadorismo e o que é ser reacionário? Porque ser conservador não tem absolutamente nada com você ser reacionário. Isso as pessoas confundem. Inclusive, torna-se um adjetivo aquilo que é um substantivo. Você chama, você é um conservador, significa o quê? Que você é um cara retrógrado, que você é um cara que não tem olhos para a invenção e tudo mais. O que é uma falácia, né? O reacionário, por exemplo, eu cito o que poderia ser um paradoxo, e não é um exemplo típico de reacionarismo artístico, é o Chico Buarque de Holanda, que, através de um delírio de purismo cultural, que o Brasil é sincrético, o Brasil ele tem milhares de influências, e não poderia ter uma fonte límpida e translúcida que pudéssemos nos fiar e dizer, bom, isso daqui surgiu toda a verve brasileira. Não é, isso não é verdade. Nós temos portugueses, poloneses, holandeses, espanhóis, índios, cafusos, negros, de várias tribos da África, da Arábia, etc. E tal. Então, partindo desse princípio, aí a MPB, que surgiu, essa sigla, MPB não é a música popular brasileira, essa sigla é uma sigla de esquerda, que nasceu num dos gabinetes do Ministério da Educação, da época do João Goulart, que tinha dentro do gabinete os grandes cérebros eram o Le Corbusier e o Paulo Freire. E eles entabularam, né? Sabe o que eles entabularam? Um falso absoluto. Eles queriam fazer da música brasileira uma espécie de Vênus de Milo com dois braços, uma coisa, uma guaribada na MPB, postiça, que não precisava, porque eles tinham uma certa alergia ao Orlando Silva, Altemar Dutra, Vicente Celestino, Nelson Gonçalves, etc., cantores tonitruantes. Então, eles tentaram dizer, não, mas o populacho não sabe se comportar de maneira elegante, nós temos que dar uma aula através de uma coisa subliminar. Eles começaram a pegar os DCEs dos festivais estudantis, inventaram os festivais estudantis, e começaram a fazer uma doutrina do que seria a música popular brasileira de bom gosto. E surgiu uma música anódina, chata, enfadonha e de esquerda, né? Que era uma doutrinação constante, porque você ouvia em todos que é lugar, você ouvia no festival, você ouvia na novela, você ouvia no rádio, você ouvia em todos os lugares, apesar de não vender absolutamente nada, né? Agora, tinha uma grande reverberação, porque todas as universidades, colégios, até aulas de moral e cívica, as redações de todos os jornais e revistas, televisões, novelas. Você vê que as novelas da Globo, praticamente desde aquela época, tem música do Caetano, do Chico, ou do Roberto, ou do Gil, né? Então isso vai entrando na nossa cabeça, né? Então o que acontece? Esse reacionarismo vai de uma criação de um determinado estilo postiço, que vira uma coisa entre o abstrato e o nada, mas que todos querem seguir. Ou seja, qual seria o modelo? O modelo do que o Nelson Rodrigues diria o revolucionário de festivais, que é aquele cara que pega o banquinho, o violão, senta e canta. E papaueira também é uma coisa muito... Né? E aí, isso daí virou a música brasileira, você tem que cantar. E também são eflúvios também de um cara que é um Jean-Jacques Rousseau brasileiro, uma espécie de Montaigne brasileiro, que é o Sérgio Buarque também, que cria essa coisa do brasileiro cordial, né? Que é também uma certa chupada do Rousseau e do Montaigne. Então, a gente que tem 60 mil assassinatos por ano, a gente tem uma autoimagem brejeira, uma imagem fofa, né? Então, e as ideias não correspondem aos fatos. O Brasil é um país violentíssimo e nós temos uma expressão cultural esquizofrênica e imposta de cima para baixo, postiça. Então, agora vem a minha pergunta, que não quer calar, e eu acredito que também não tem bolinha de cristal, eu não sei do que isso vai acontecer. Porque a contaminação disso é tamanha que eu já vi muitos conservadores até dizer para mim assim, olha, rock no Brasil não existe, o que tem que vir é Chico Buarque. Eu falei, pô, você é conservador, você é de direita, e tem uma visão culturalista totalmente contaminada por essa visão.
Agora, eu também já fui muito contaminado do que eu me autodiagnostico como síndrome de dignidade intelectual. Eu acho que todo brasileiro também, como viram a semana de 22, vocês também podem imaginar que, a partir do segundo grau, você que é um cara normal, que gosta dos Beatles, Rolling Stones, do Led Zeppelin, do Jimi Hendrix, aí você entra desavisadamente no colegial, aí vai encontrar um professor comunista, seja ele de que cadeira for, e daqui a 2, 3 meses você está inadvertidamente se flagrando, ouvindo Mercedes Sosa, ouvindo Edu Lobo, ouvindo Luiz Gonzaga Júnior, ouvindo... e tem uma coisa que eu percebo, que aí é um estudo particular meu, eu como roqueiro, eu pego assim de flagrante várias pessoas que andam pela rua e chegam a mim, puxa, Lobão, eu ouvi muito você quando era criança. Eu falei assim, mas eu não sou a Xuxa. Eu não faço música para criança, minha música é adulta, né? Aí você pega um astronauta lá da NASA, o cara lá ouvindo Metallica, mas aqui você não pode fazer isso, porque senão você é um infanto juvenil. Então esses comportamentos contaminados vão estar na nossa mesa agora para tentar organizar essa bagunça e tentar ver o que significa ser conservador. Eu tenho alguns exemplos interessantes, até no rock. O rock isso é muito interessante, que o rock, apesar de ser sempre vanguarda na música, etc., é eminentemente conservador. Por exemplo, quando todo mundo vai para os transistor, todo mundo vai para o digital, o roqueiro vai para a válvula, né? Aí, o que aconteceu em 1989, eu estava morando nos Estados Unidos e não tinha mais válvula. No final de válvulas, havia alguns almoxarifados russos, de válvulas russas, que ainda faltava, todo mundo comprava. E como houve esse movimento de, não, nós queremos a válvula, nós temos que ter a válvula. Não adianta você ter uma guitarra último tipo, você quer uma guitarra 1954, na verdade. Então são coisas que são pulsões que denotam um sentido de tradição dentro de uma música que é tida como muito de quebração de tradição. Você tem o vinil também, veio o CD, veio não sei o quê. Hoje em dia nós temos uma tecnologia para aprimorar o vinil. O que seria de ser uma tecnologia de inovação dentro de uma base conservadora. Nós temos tecnologia também de válvula que emula o som da válvula, tentando ter mais resistência, ter mais qualidade de uma maneira mais baseado na válvula. E até mesmo descobertas eletrônicas que descobriram que o som digital é um fiapo, porque as ondas são quadradas. Eles agora, o suprassumo da evolução do som digital é conservadora, que é emular o som analógico, que é emular o som do tape magnético, da válvula, etc. e tal. Eu acho isso, pode ser absolutamente prosaico, mas eu acho que é bastante pedagógico, no sentido de que a gente pode, pantograficamente, levar isso para outros tipos de conduta na nossa vida. Eu acho que, por exemplo, eu na minha experiência, eu adoro música medieval, adoro Lope de Vega, adoro Josquin Dupré, sabe, e outras coisas que vêm até chegar, pelo menos, a música erudita do século XXI. Não, do século XX. E eu sei agora, por exemplo, tem um músico brasileiro erudito, um grande compositor chamado Amaral Vieira, conheci ele em 2005, e ele mora na República Tcheca, me deu grandes discos, missas, requiems, cantatas. E eu perguntei a ele, mas espera aí, está voltando a tonalidade, sabe, a música que tem compassos audíveis, isso está voltando. Então, desde então, há uma pulsão, porque o próprio Luiz falou sobre o eterno retorno. Quando eu lia Nietzsche, eu falei assim, não é exatamente o eterno retorno, é o eterno retorno do outro. Você tem que repescar as coisas que você viveu, você tem os parâmetros, os referenciais do que se foi vivido, porque senão você não é nada. Então a coisa revolucionária, ela é esquizofrênica porque ela é toda picotada de experiência humana. Você joga fora.
e você não entra em contato com o que passou, o que é um tremendo desrespeito para todo o esforço humano de tantos bilhões e bilhões e bilhões de seres humanos que vêm aí tentando, errando, tentando, tentativa e erro. Portanto, eu acho que, basicamente, essa é uma pergunta: o que será da nossa aventura, né, a partir de agora? Eu proponho, desde já, como já falei da semana de 22, para poder agora arrematar tudo o que eu falei, uma proposta, já que não sabemos exatamente o que fazer, mas nós temos aí, está chegando 2022, por que não fazermos uma nova semana? Não é isso? Então é isso. Eu acho que, muito obrigado. Seria muito bom a gente poder, daqui a 4 anos, ter grandes escritores, grandes romances novos, cinema da melhor qualidade, música erudita, música popular da melhor qualidade, para que a gente possa, inclusive, com generosidade, resgatar o que houve de bom na semana 100 anos antes, com toda a generosidade que um bom conservador pode ter no coração. Receio que me precipitei. Então haverá uma perguntinha aí, não é verdade? Então vamos lá. Não, deixa comigo, tá tudo bem. Então tá, voltando à vaca fria, vamos começar pelas perguntas. Você já está... Oi, Lobão, tudo bem? Meu nome é Valéria. Oi, Valéria. 57 anos, então essa retrospectiva que você fez é engraçado que passa tudo na cabeça da gente. Puxa, que bom. Pequenininha, ouvindo mamãe, ouvir Gilberto Gil, Caetano, né? A gente, no beijo, já estava ouvindo isso, né? Mas eu dei uma pincelada rapidinho. Na minha época de 80, né, quando eu conheci Lobão, quando a gente começou a curtir as músicas do Lobão, aquele rockinho brasileiro que a gente chamava de rockinho brasileiro, né, que foi uma fase assim de um... Dá um pouquinho, dá uma pinceladinha nessa parte em relação a essas influências que você... Tá, eu escrevi isso aqui, né, o Guia Politicamente Incorreto dos anos 80. Eu fui dos maiores críticos, severos críticos do rock brasileiro, em face da sua péssima qualidade fonográfica. Mas tem uma coisa, eu fui um dos sócios fundadores desse movimento, e eu me lembro quando eu estava gravando o disco da Blitz, e a maneira que trataram a Blitz não era aquela coisa jovem guarda, não era para ver essa coisa de rockinho brasileiro, era uma música adulta, mas os diretores artísticos das gravadoras eram todos oriundos da jovem guarda. Era o Lee Jackson, era o The Fevers, era o Golden Boys e outros tantos. E, por incrível que pareça, eles eram todos fãs de MPB, porque achavam que faziam um rockinho, e achavam, nessa geração que eles pegaram nova, um bom pretexto para fazer uma música descartável, irreverente, insossa, e uma nova sub-jovem guarda. E isso foi um grande calvário, tanto deles, porque eles queriam compor músicas para escoar essas músicas com os intérpretes que eles iriam, porventura, contratar. Só que eles contrataram Cazuza, o Renato Russo, o Júlio Barroso, o Herbert Viana, e vários, o Roger, pessoas que eram compositores, né? Então aconteceu uma coisa que foi o quê? Um bebê meio deformado foi crescendo, né? Porque era uma deformação, porque as músicas eram induzidas para ser vulgares, produzidas com sonoridades. Você não podia... A guitarra elétrica era outro tabu. Você não podia timbrar a guitarra como instrumento, você tinha que botar aquela coisa bem vagabundinha, tinha que ser brejeiro. Então o som do rock brasileiro nunca foi pesado, nunca teve essa dramaticidade, porque tinha essa ingerência na produção musical. Agora, quando eu escrevi esse livro, eu tive uma grata surpresa de perceber que depois de 30 e poucos anos, o caldo da história propiciou eu ter esse distanciamento e ouvir os discos, não sem muito de sofrimento, porque realmente eu ouvia, é um terror, o som é muito ruim, mas as canções, se você conseguir dissecar
e apartar a qualidade da gravação e da produção musical, não é só da gravação, a produção dos arranjos, tudo é muito ruim, da canção propriamente dita, você vai conseguir extrair desse período de 8, 9 anos, que foi a década de 80, mais de 500 canções e de excelência, de letras excepcionais, canções com refrões muito bem, melodias, grandes compositores, né? E eu percebi, e por isso que eu fui meio que forçado, acabando esse livro, eu também aprendi a ser produtor musical por causa dessa trauma. Eu passei 10, 15 anos estudando como mexer, mixar, meu Deus do céu, microfonar, e, por favor, enfim, tirar um som que não é fácil. Que, principalmente o rock, ele pressupõe que o produtor é praticamente um coautor. Se você tem que ter timbre, você tem que ter dinâmica, perspectiva, etc. E é difícil, requer estética e tecnologia. E eu aprendi, e nos últimos 4, 5 anos eu estou totalmente independente nesse sentido. Agora eu componho, produzo, toco todos os instrumentos, gravo, mixo, passo, lavo roupa e boto na prateleira. Então eu fiz esse disco para homenagear essas canções que eu considerei ter condições de qualidade minhas para colocá-las num timbre, numa produção musical à altura que elas mereciam. E é isso que aconteceu. Eu acho que a gente está fazendo uma turnê desse disco, é muito interessante que a gente vai para o Brasil profundo, vai para Itabira, Uberlândia, Uberaba, Presidente Prudente, Araçatuba, às vezes para Vilhena, para Belém do Pará, para todos os lugares, tocando para uma plateia muito heterogênea, de idades. De Itabira tinha um senhor de seus 70 anos, um preto velho mesmo, todo de dread, com umas crianças de 7, 8 anos da plateia, patricinhas. Você tinha toda a gama, e cantando músicas que, às vezes, por exemplo, cantando Pânico SP dos Inocentes, que não é exatamente um grande hit, cantando as músicas todas do disco. Renato Russo cantando Guilherme Arantes, Planeta Água, sabe? E é muito impressionante você pensar que 30 anos com essas músicas meio que jogadas para o lado, isso esteja tão vivo no imaginário do brasileiro. Então, o que eu sempre digo, olha, queiram ou não queiram, o rock, esse rockinho e o vagabundo, ele construiu grandes canções e, por incrível que pareça, fora da tutela dos coronéis, neste período, quando eles eram de uma extrema coadjuvância, foi justamente o período mais rico do cancioneiro da música popular brasileira, quando ele produziu mais de 500 canções que vão ficar imorredouras para todo sempre. Você, daqui a 50 anos, você vai cantar junto com Maísa, com Orlando Silva, com Tito Madi, com Tom Jobim, com Paulinho da Viola, etc, etc. E isso é uma façanha, e isso é quase que heróico, né? Mediante a tantos obstáculos e tantas precariedades estas que nós não nos submetemos, pelo menos eu, né? Eu lutei até agora, não, eu não vou deixar, não vou morrer com essa discografia apenas dos anos 80. E foi assim que as coisas se sucederam. Eu acho que o Brasil está pronto, uma geração nova pronta, riquíssima. Eu tenho agora um aplicativo que é o nosso aliado, que eu conheci no início desse ano, chamado Sound Club. Tem mais de 7 mil artistas independentes, mais de 30 mil trabalhos para você ouvir, vídeos, demos, etc. e tal. Se você tiver uma oportunidade, baixa um aplicativo tranquilo, gratuito, e você tem aí o vislumbre da criatividade do artista brasileiro que está fazendo, às vezes, no Rio Grande do Norte, tem músicas do Mato Grosso, Corumbá, Cuiabá, sabe, do interior de São Paulo, de todos os lugares do Brasil, coisas incríveis, feitas sem nenhum tipo de regramento mercadológico ou coisa parecida. E isso a gente tem que levar em consideração na medida de que essa é a pulsão espontânea que esse pessoal tá botando para fora, né? Então só nos resta agora perceber e não só aguardar, mas agenciar,
ceder plataformas e agenciar a visibilidade dessa nova geração. A Lei Rouanet... bom, a gente tem que falar da Lei Rouanet, né? Tá bom. Então é o seguinte, a Lei Rouanet, eu acho que é muito importante no próximo governo a gente não negligenciar essa lei quanto ao arcabouço, porque ela funcionou muito bem até 2003, quando o Gilberto Gil entrou no Ministério da Cultura. Por quê? Porque ela cumpria o que ela preconizava, ou seja, ajudar museus, bibliotecas, coretos, fanfarras, orquestras, filarmônicas, está entendendo? Músicos experimentais, por exemplo, um cara como o Egberto Gismonti ou como o Hermeto Pascoal, são músicos que não estão querendo estar no primeiro lugar na palavra de sucesso. São músicos que deveriam ter chancela da Lei Rouanet também. E artistas que estão começando. Mas agora, o critério teria que ser até quando um artista está começando, né? Até ele receber um contrato com uma gravadora, de um disco, aí seria um critério que técnicos deveriam aferir, que não é a minha alçada. Mas eu acho que a filosofia é essa. O que não pode mais acontecer é artistas consagrados, sejam de cinema, televisão, de artes plásticas ou música, serem subvencionados pela Lei Rouanet. Um cara que vende 2 milhões de cópias, já tem 5 discos na praça, pegar 10 milhões da Lei Rouanet, ainda pagar R$ 1.500 de ingresso, é dose para leão, né? Então eu acho que essa coisa da Lei Rouanet é muito importante. E outra coisa que eu considero, duas coisas que eu considero importantes para o que virá agora. Discutir a meia entrada é uma excrescência, ela tem que terminar, ela acaba com o show business. Imagina se nós tivéssemos um auditório desses, um produtor musical, deve ter aqui o quê? 150 lugares, 200 no máximo, né? Aí você cobraria o quê? R$200 para estar por aqui, você vai receber R$100 por cada pessoa, são 50% de desconto. Isso acaba com o show business. E a gente tem que olhar o show business não de uma maneira assistencialista, a gente tem que ganhar lucro. Os artistas têm que ganhar lucro do seu trabalho. Então nós temos que reduzir taxas de impostos. A gente também, uma outra faca de dois gumes foi o evento do Sesc. O Sesc veio de uma maneira, que legal, você vai ter um show por R$5. Só que o Sesc ele dizimou toda a estrutura de shows de casas de médio e pequeno porte, que eram shows muito mais charmosos. Você vai a um show do Sesc, tem assim, essa luz aqui de fluorescente, tem um cara com decibelímetro, só tem 90 decibéis. Entendendo? Aí você, lotação esgotada, você chega a estar cheio de brancos, porque os funcionários não vão, então você nunca tem uma plateia abarrotada. Então, se você tem uma perda de glamour, de mística, seja quais forem os shows do Sesc, além de haver uma formação de uma panela política lá. Que você, por exemplo, eu não detesto tocar no Sesc, mas eu deveria tocar porque eu preciso tocar no Sesc. Eu não toco no Sesc há 6 anos, porque simplesmente eu não tenho acesso ao Sesc. Então você tem a atrofia do show business orgânico, que seria para ganhar o seu dinheiro, das casas de show que terminaram, e aí você fica com apenas a centralização do Sesc, e para determinar o que vai tocar, o que não vai tocar, da maneira que eles estão fazendo. Então, eu acho que são pontos assim bastante... Eu não sei nada de economia, mas se fosse alguma coisa nesse governo, eu tentaria aliviar as taxas, impostos, para poder fomentar a concorrência de casas de espetáculo, né? De médio porte, de pequeno porte. Bem, eu acho que é isso aí. Eu acho que por aí está tudo certo. Tá bom? Alguma outra pergunta? Então, eu declaro que eu encerrei a minha palestra, tá bom? Muito obrigado.